Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas notificações, as próximas mensagens. E não se esqueçam de deixar o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. A mensagem de hoje, nós vamos ver com respeito ao banquete em casa de Simão. Né? O banquete na casa de Simão. Nós vemos, irmãos, louvado seja Deus. Eu quero ler aqui no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36 a seguir. Né? Que diz assim, muito bem, versículo 36 a seguir. Isso. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume. E estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe aos pés com lágrimas e enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés, e ungia-lhe com unguento. Muito bem. Ainda o versículo 39. Quando isto viu o fariseu, que eu tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia que a qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Muito bem. Nós vamos desenvolver essa mensagem, essa palavra, através do Evangelho de São João, capítulo 12, não é? É o mesmo assunto. É o mesmo fariseu, é o mesmo Simão, é o mesmo ali do capítulo de Mateus, capítulo 26, tá? Marcos, capítulo 14, e também Lucas, capítulo 7, tá? E João, capítulo 12. Nós vamos ver essa mensagem
através de, vamos fazer, descrever ela através de João, o Evangelho de São João, que pois Jesus, capítulo 12 de São João, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Então nós vamos ver essa mensagem, que Jesus era amigo da família de Lázaro. Todas as vezes que ele estava na região, ele ia dormir na casa, ia descansar, repousar na casa de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. E por esse tempo, Lázaro estava leproso, enfermo. Mas não era só ele que estava leproso e enfermo. Esse Simão também, que era ali de Betânia, ele também estava leproso, esse fariseu. E Jesus curou esse fariseu e não curou a Lázaro. Por quê? Jesus, ele morava em regiões diferentes da cidade. O fariseu era rico e Lázaro morava na favela. E nós vemos que a Bíblia fala aldeia, né? Favela foi por minha conta. E nós vemos, irmãos, que Lázaro não foi curado por Jesus, mas não porque Jesus não quis. E nós vemos que Jesus, ele precisou se retirar da cidade. Por que ele precisou retirar da cidade? Porque quando ele estava pregando sobre o bom pastor, Evangelho de São João, capítulo 10, versículo de 10 a seguir, que Jesus é o bom pastor, e ele estava pregando sobre esse assunto. Quando chegou no versículo 30, que Jesus fala que ele e o Pai é um, que ele era igual a Deus, e ele era igual ao Pai, ele e o Pai eram uma pessoa só. No versículo 31, vamos ler o versículo, Evangelho de São João 10, versículo 30 e 31, que diz assim: eu e o Pai somos um. Versículo 31. E os judeus pegaram então pedras para o apedrejar. Eles não aceitavam Jesus sendo homem, corpo físico, humano, ser representado como Deus. E eles queriam apedrejar Jesus, como se Jesus tivesse blasfemado. Esse assunto para os judeus foi uma blasfêmia. Então nós vemos Jesus, no versículo 40, se retirou para além do Jordão. E muitos iam ter com ele, no versículo 41. Não é? E muitos iam ter com eles. E muitos ali creram nele. E vejo que a população dele estava crescendo. Os judeus estavam crendo nele. Os fariseus, os sacerdotes, que eram opostos a Jesus, eles queriam apedrejar Jesus. A sua população
A população dos sacerdotes estavam diminuindo, porque estavam crendo em Jesus, que ele era o Messias. Os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, eles não aceitavam Jesus como Messias e como Cristo, como até hoje também não aceitam, né? Todos, a maior parte. E nós vemos que Jesus foi embora. E assim que Jesus saiu, Lázaro ficou enfermo. E mandaram chamar a Jesus. E Jesus voltou. Os discípulos até acharam ruim. Chegaram, olha no versículo 11. Capítulo 11, versículo 8. Não é? O que os discípulos falaram de Jesus? Disseram, pois, os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tu vai tornar a voltar para lá? E veja que Jesus voltou. Quando Jesus chegou, Lázaro já fazia 4 dias que estava sepultado. Então vejam, quando souberam que Jesus estava lá, muitos judeus foram lá para consolar a Marta, a Maria, a família de Lázaro. E ele chegando, perguntou onde estava, onde pusera. Eles mostraram onde Lázaro estava. Todos os judeus ali, os fariseus, todos estavam, os adversários de Cristo, estavam todos ali. E vejo que Deus manifestou-se. Olha a palavra de Jesus, a oração. Ó Pai, eu sei que tudo tu me ouves. E veja que ele deu um brado. Lázaro, sai para fora. E Lázaro, o defunto, saiu de dentro do buraco. Saiu de dentro da tumba. E saiu depois de 4 dias. Já tinha explodido o seu corpo. Lázaro saiu para fora. Mas nós vemos, irmãos, louvado seja Deus, todos aqueles opostos agora estavam vendo uma coisa que nunca foi manifestado na terra. Um morto depois de 4 dias de ser sepultado, sair para fora da cova, com vida, respirando. Tinha deixado também sua lepra enterrado na cova. Saiu perfeito, saiu sadio de dentro daquele buraco. E nós vemos, louvado seja Deus, Simão, na mesma época, o fariseu tinha sido curado. E vejam que ele depois convidou a Jesus para dar-lhe assim, louvado seja Deus, um banquete, um jornal, uma festa, né? Simão, ele queria o que for, ele queria atrair a Jesus, louvado seja Deus. Ele queria, ele desejava demonstrar o seu ato de gratidão a Jesus, por Jesus ter curado a sua lepra. E ele deu um jantar. Ele deu um jantar. E Jesus foi até o jantar. Todos ali alegres, felizes. E ele, como crê também na ressurreição, ele viu ali o seu vizinho Lázaro ser ressuscitado. Um milagre que aconteceu praticamente quase na sua rua, onde morava Lázaro.
e vejam que ele deu aquele jantar. Vamos prestar atenção nesse jantar. Vejam quem estava nesse jantar. Jesus é a pessoa principal desse jantar. Quem estava do lado de Jesus? Simão, o que estava patrocinando o jantar. O ex-leproso estava de um lado de Jesus. E quem estava do outro lado? Lázaro, o ressuscitado. O Simão queria honrar a Lázaro, queria honrar a Jesus. Estava ali, ele satisfeito com a sua cura. Simão de um lado de Jesus, Lázaro do outro lado de Jesus. E quem servia a mesa? Quem foi contratada para servir a mesa? A sua irmã Marta. A Marta, irmã de Lázaro, que servia a mesa, que estava trabalhando na casa de Simão. Mas vamos ler o versículo para nós entendermos. João, capítulo 12, versículo 1. E foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, ou seja, o ex-defunto, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, um banquete, não é? E Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Não Simão, ele, Jesus. E Lázaro é um que estava sentado à mesa ao lado de Jesus. Simão, de um lado, grato pela cura, feliz pela bênção, ele queria mostrar a gratidão a Jesus. E ele foi muito grato, chamou a Lázaro, e veja, agora estava ali, Lázaro de um lado, Jesus do outro. Faço ideia como estava Jerusalém. Faço ideia, Betânia, 3 quilômetros de distância de Jerusalém. E faça a ideia, como que estava o sacerdote, como que estavam os fariseus. No meio dele, no mente dele, estava aquele fariseu, Simão, traidor, passou por lado de Cristo. Veja que Simão, eles tinham como traidor um fariseu que se converteu. Arimateia também era fariseu. E nós vemos, louvado seja Deus, e vejo que ele era passou a ser um fariseu que tinha completamente certeza que Jesus era o Cristo. Mas nós vemos, irmãos, então Maria, a outra irmã de Lázaro, Marta era a que trabalhava. Maria, ela tinha a profissão de prostituta. O que é prostituta? É a pessoa que vive de sexo por dinheiro, que tem o seu salário através de sexo, de uma vida sexual. E Marta tinha essa vida. Maria era uma mulher honesta, trabalhadeira, mas Maria era uma pessoa que vivia do sexo, que vivia
daquela situação, mas quando seu irmão foi ressuscitado, ela se converteu, Jesus perdoou os pecados dela, e ela estava ali. Olha, vejam, que ela não poderia entrar naquele lugar por causa da sua vida imunda. Mas veja que foi permitido, porque era o irmão dela que estava lá. Ela não foi convidada para servir à mesa por causa que ela era uma mulher impura. Não podia tocar naquelas louças e nada daquele, principalmente na casa de um fariseu. E vejo que Maria, tomando um frasco de perfume caríssimo, vamos ver aqui o 3. Então Maria, tomando um frasco de unguento de perfume de nardo puro, de muito preço, ungiu o pé de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa de cheiro do perfume. A casa ficou toda perfumada, um perfume caríssimo, louvado seja Deus. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. Aí entrou aqueles crentes mal convertidos, alguns dos apóstolos. Então, um dos apóstolos, Judas Iscariote, filho de Simão, o qual havia traí-lo, disse: por que não vendeu este perfume por 300 dinheiros e não deu aos pobres? Veja a preocupação que esse ladrão estava com os pobres. Veja o valor desse perfume. Se nós observarmos no capítulo 6 de João, versículo 7, na multiplicação dos pães, observa bem, você vê o perfume. Disse Filipe, Filipe respondeu, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para uma casa, para que cada um deles tome um pouco. 200 dinheiros de pão, o salário praticamente de um ano. O pão que ia comprar e não comprou, naturalmente ia pegar esse dinheiro da bolsa de Judas, não é? Que ele era o tesoureiro, ele que ficava com a bolsa. Jesus falou, vai dar vocês de comer para ele. E Filipe falou, Senhor, 200 dinheiros de pão não dá para comprar para todas essas 5.000 pessoas. 200 dinheiro de pão. O perfume que a Maria comprou custava quase o dobro dos pães que ia ser comprado. Olha quanto que cresceu os olhos do ladrão chamado Judas. Por que não vende isso aí por 300 dinheiro, com mais 200 aquele que não gastou, ele ia ficar com 500. O ladrão ia ficar com 500 dinheiro. Ele estava preocupado com o próximo. Tanto é que ele vendeu a Jesus por 30. E nós vemos, irmãos, louvado seja Deus. E vejam que Jesus, segundo o versículo 5 que nós vemos, né?
E o 6 diz assim: ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali era lançado. Então nós vemos Simão, a pecadora, veja quanto que Maria estava sendo humilhada, estava sendo desprezada. E nós vemos, irmão, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, no versículo 7, disse: deixa para o dia da minha sepultura, guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. O pobre, mano, nós somos rodeados de gente pobre, mais pobre do que a gente, né? Porque eu também sou pobre. Aos pobres nós somos rodeados, não precisamos se preocupar, qualquer hora podemos ajudar. Mas ter assim Deus com a gente, nem sempre temos essa oportunidade. Só quando buscamos, o acharemos. E muita gente dos judeus soube que estava ali e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro. Olha como estava ferramentando Jerusalém. Os sacerdotes estavam tribulados, correndo debaixo. Como vamos fazer agora? Como vamos esconder esse homem que se ressuscitou? Como que vamos? Nós queríamos prender a Jesus. Eles queriam matar a Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor. Olha no versículo 9, versículo 10. Né? Versículo 10. E os principais do sacerdote tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Eles queriam, porque queriam mandar Lázaro de novo para o cemitério, mandar Lázaro de volta para a tumba. Jesus tinha acabado de arrancá-lo de lá de dentro. E todos, era repórter, todos estavam ali em Betânia, querendo ver Jesus, que ressuscitou a Lázaro, queriam ver Lázaro ressuscitado, queriam entrevistá-lo a Lázaro. Lázaro, nos conte como que é do outro lado. Me fala para nós como que é a vida do outro lado. E eles queriam, porque queriam, fazer entrevista com Jesus, fazer entrevista com Lázaro. Eles queriam que Lázaro falasse como que é do outro lado, porque ele esteve 4 dias do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, todo Jerusalém, todo Israel estava abalado com o ressuscitamento, com a volta de Lázaro à vida, com a ressurreição de Lázaro. Como agora não poderiam provar que Jesus e o Pai eram a mesma pessoa? Só Deus pode fazer isso, só Deus pode dar vida, só Deus pode fazer descer a sepultura, só Deus pode tirá-lo de lá. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, louvado seja Deus. E eles queriam entrevistar a Lázaro, mas Lázaro não podia dar entrevista. Não que ele não podia, ele não tinha o que falar. Um defunto, ex-defunto, ia falar o quê? Vamos ver o que diz Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5
e versículo 6, que diz assim, Eclesiastes, capítulo 9, o versículo 5 e o versículo 6. O 5 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Versículo 6 diz o quê? Muito bem. Até o amor, evangelista Eugênio. Até o amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem mais parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O que Lázaro ia falar? Depois que morreu, cai no esquecimento. Acabou. Eles ficaram decepcionados, porque Lázaro não tinha testemunho para falar. Não é que nem muitos missionários, muitos pastores, muitos testemunhos que a gente ouve aí, esse testemunho mentiroso, que pessoa vai no inferno todo dia. Não sei o que vai fazer. Vai no céu e vai no inferno. Todo dia. Parece que toma metrô para ir no inferno. Todo dia vai para o inferno. E eu vi o diabo, e vi não sei quem, e vi fulano lá no inferno, e vi não sei quem, e fui para o céu, e vi não sei quem lá no céu, e vi não sei quem. Tudo mentira. Tudo mentira. Morreu, cai no esquecimento. E esses arrebatamentos não existem. Todo dia as pessoas estão indo no céu, parece que toma metrô. Tem pessoas que mais vai para o céu do que eu vou para a Praça da Sé. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. E esse jantar de Jesus, quanta coisa que surgiu nesse jantar. E nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus estava, louvado seja o nome do Senhor, dando início. Depois de 7 dias ele estaria morto, né? E vejam, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus, nós vemos aqui no versículo 11, capítulo 11, versículo 25, né? Capítulo 11, versículo, Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 57. Olha bem, guarde esse versículo. Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Então Jesus estava já sendo procurado pelos sacerdotes, pelos fariseus, para que fossem presos. E Judas Iscariote, irmãos, depois se seguem a leitura, depois que ele foi repreendido por Jesus, que Jesus falou para que não instigasse a mulher, que não humilhasse a Maria. Olha, deixa ela, Judas, deixa ela para o dia da minha sepultura. Deixa ela fazer isso para o dia da minha sepultura. Quando as pessoas morrem, eles iam embalsamar a Cristo, as pessoas, os defuntos, iam perfumar, iam preparar o corpo. Louvado seja Deus.
E nós vemos que Judas estava impedindo uma coisa que Maria estava profetizando. Ela foi a única que ungiu Jesus, que ele sabia que quando ele descesse da cruz, ele não ia poder ser perfumado, o corpo dele não poderia ser preparado. Tanto é que as mulheres foram lá, vamos lá levar o perfume para embalsamar a Cristo. Elas teriam que mover a pedra e entrar lá para fazer o trabalho e preparar o corpo. Quando elas chegaram lá, Jesus já estava ressuscitado. Ela não encontrou corpo para embalsamar, para perfumar o corpo. José de Arimateia não conseguiu fazer isso. Nicodemos não conseguiu fazer isso. Ninguém conseguiu fazer isso. Será que Jesus foi o único que foi sem preparar o corpo? Não! Maria fez isso. A única mulher no mundo teve o privilégio de preparar o corpo de Jesus. Ele perfumou o corpo de Jesus. E Jesus falou isso, aonde esse evangelho for pregado, essa manifestação, ela vai aparecer. Louvado seja Deus, a única que ungiu a Jesus, ainda em vida, preparou o corpo dele, e foi o que ele disse. Respondeu, porém, aos pobres, no versículo 7, disse-lhe Jesus, deixa ele o que ele está fazendo, para o dia da minha sepultura, guardou isso. Ela guardou esse perfume para o dia da minha sepultura. Faltava 7 dias para isso acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Foi a única que guardou, que perfumou o corpo de Jesus, assim visando a sua morte. A morte dele estava chegando, porque Judas saiu daquele jantar, louvado seja Deus, e foi entregar, louvado seja Deus, esperou 7 dias a ceia que Jesus ia fazer com o discípulo, e ele foi lá entregar para o sacerdote aquilo que está aqui. Ora, versículo 57, olha bem, Judas, versículo 57, 11:57, ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. E vejo que depois que Judas foi repreendido ali naquele jantar, que ele ficou envergonhado, magoado, chateado. Ele esperou a oportunidade para entregar a Jesus, e ele foi o que ele fez. Depois de 7 dias, ele foi lá falar, olha, eu sei, é o Jesus onde está, esse que vocês estão pagando prêmio por ele, eu sei onde ele está. E vejo que o sacerdote deu 30 moedas para esse bandido, para esse ladrão, para esse traidor. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vendeu a Jesus, e entregou, e se cumpriu o que está aqui no versículo 54. Veio o raciocínio do que aconteceu, louvado seja Deus, e Jesus foi entregue. Louvado, ali estava no jantar, o início do fim, estava o início. Maria já estava fazendo o preparativo do corpo de Jesus, porque o traidor já estava lá também, jantando, no mesmo lugar que estava Maria. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém, Jesus.